Olá, tá começando mais uma edição do podcast do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, nessa edição 2025, no nosso aquário, esse estúdio montado aqui em pleno Museu Oscar Niemeyer, maior museu de arte da América Latina, nesses dias de junho aqui sendo ocupado com o cinema do Brasil e do mundo. Muita gente interessante passando por aqui, é claro que a gente não ia perder a oportunidade de trazer eles para cá, para absorver cada vez mais conhecimento, mais histórias. Estou junto aqui com a Lorane Mendes, nossa anfitriã do festival. Prazer estar aqui com vocês, gente. Mais um convidado incrível, vindo direto de São Paulo para cá. Sim, incrível. Eu vou dar uma resumidinha aqui no seu currículo. Ricardo... Tem que resumir muitas páginas, né? É, porque eu estava olhando. Vamos lá. Ele é um dos grandes nomes aí das experiências imersivas no Brasil e no mundo. Diretor premiado em Veneza e no Emmy, com o curta imersivo A Linha, né? Colaborou com Fernando Meirelles, Cal Hamburger, é da agência Árvore, né? O maior estúdio brasileiro especializado em conteúdo imersivo. Tá no Olhar de Cinema para um painel sobre realidade aumentada e também criou uma experiência em realidade virtual do seriado The Office, que eu achei maravilhoso. Bem-vindo, Ricardo. Esse é babado. Muito legal. Pô, isso e muito mais, né? Muito legal, muito prazer. Obrigado aí pelo convite. Adoro o formato de podcast, amo muito. Espero que possa ajudar um pouquinho aí com essas coisas que a gente tem para falar aí. Tem várias coisas aí para falar. Tem várias coisas. A primeira que eu li você dizendo que você se considera um storyteller 2.0. Sim. Achei demais essa definição. O que é para você o Se storyteller? tudo der certo em janeiro, eu viro 3.0 ainda. Em janeiro? É janeiro. Tá Já vindo tem pra aí a nova certificação. Vai sair nos cinemas um essa... projeto que vai fazer essa graduação aí virar. Mas eu acho que eu roubei isso do mundo dos softwares, né? Que o mundo do software tem essas denominações. E a ideia é de que quando ele muda um número de uma casa, principalmente da primeira casa, é porque não dá para voltar atrás, né? Você não consegue usar mais a versão anterior quando ele vira. E eu acho que o 1.0, enquanto eu trabalhei com audiovisual tradicional, e aí quando eu comecei a trabalhar com a realidades mistas, estendidas, enfim, conteúdos imersivos, foi um passo meio sem volta, então eu virei o 2.0 aí e em breve eu acho que eu vou virar 3.0, aí a gente faz outro papo para conversar. E o que é a experiência? Para quem está assistindo a gente, o que é a experiência imersiva? Então, tem muitos formatos possíveis. O primeiro que eu fiz, que foi o que começou essa minha transformação, foi o domo de entrada do Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. Pensa num planetário, mas em que em vez da projeção ser só no teto, ele é mais quase como um sonho de valsa, assim, que é 3/4 de uma esfera, e tem projeção 360 do teto ao chão em todas as direções. Sim. Então é quase como você entrar dentro da tela e para onde você olhar tem conteúdo ali. Então é um grande óculos de realidade virtual, na verdade. Né? Assim, é uma projeção em parques na Disney, parques no exterior tem isso, em cassinos tem isso, tem agora a Sphere lá em Las Vegas, que é um pouco assim. E aí nisso eu acabei caindo nesse mundo da realidade virtual, dos óculos, em que você põe uma máscara, quase como uma máscara de mergulho, né? Sim. E aí você pode assistir um conteúdo não só para uma tela na sua frente, mas com imagem ao redor, você está inserido naquele mundo. E é meio por aí que eu venho pesquisando desde 2012, 2013 e 2017 exclusivamente, só fazendo E a isso. tua área agora é imersão. Exato. Mas esse encontro que você teve, Ricardo, ele aconteceu de forma, um pouco ocasional com o teu momento ali de carreira, mas a escolha de permanecer foi pela narrativa, novas formas de contar a história, ou por esse contato com tecnologia e você curtir mais essa área? Como que foi? Olha, a tecnologia para mim é sempre meio do caminho, né? Mesmo lá na Árvore que a gente faz experiência em realidade virtual, o que eu sempre falo e a gente fala, os outros sócios, é que se a gente fizer uma experiência que a pessoa tirar o óculos e falar do óculos, a gente falhou miseravelmente, né? Ninguém vê um filme e fala, nossa, que projetor bom, né? Assim, né? A gente quer que fale da emoção, né? Então a tecnologia para mim é meio. Mas o que me pegou foi quando a gente começou a usar o óculos de realidade virtual, eu trabalhava na O2 nessa época. Né, trabalhava numa área de inovação da O2 que chamava Outras Telas, que estava justamente explorando outros formatos que não a tela prateada e a tela da TV de casa. E eu fui vendo que tinha todo um movimento no audiovisual e olhando para esse formato, então os festivais de cinema, né, os grandes, os AAA que a gente fala, Sundance, Tribeca, Veneza, South by Southwest, já com mostras oficiais desse negócio, e ninguém muito olhando para ali. E aí aquela coisa que eu sempre gostei de explorar as coisas um pouco antes das pessoas. Quando a gente falou, pô,
é tão rara uma oportunidade na carreira em que você pode ajudar a construir um meio, uma linguagem. Porque é isso, a gente está ainda inventando a gramática e inventando, né, os padrões, os standards. E poder fazer isso daqui do Brasil, para mim, parecia uma oportunidade muito sedutora, porque acho que todos os outros meios que vieram antes, incluindo o cinema, quando chegou aqui, a coisa meio que já estava estabelecida, a gente tem que correr atrás. E esse eu falei, cara, tá chegando no mundo inteiro no mesmo tempo, por causa da internet, tá todo mundo tendo acesso às informações ao mesmo tempo. Vamos tentar criar daqui alguma coisa e fazer um barulho e virar, de alguma forma, protagonista dentro desse ecossistema, enquanto ele ainda é pequeno, para ir crescendo junto. Então foi uma visão meio de tentar participar de uma revolução de dentro, né? Legal, que bacana. Essa revolução tá acontecendo, você tá sentindo. Existe ainda uma resistência a isso, tanto ao Super. acesso quanto a entender que isso é possível? O formato ainda é muito inóspito e muito alienígena para a maioria das pessoas, principalmente no Brasil. Aham. Se você fala nos Estados Unidos, na Europa, parte da Ásia, a base instalada já é bem maior, ainda que seja nicho. Sim. Mas aqui, como você não tem as grandes empresas vendendo os óculos, né, os dispositivos, ainda é praticamente alienígena, como eu brinco, né? Mas eu acho que esse é o ônus da inovação, né? Você sempre vai fazer alguma coisa que no começo ainda é pouco acessível, né? Eu ia até trazer esse ponto. Eu estive na Disney recentemente, porque eu amo. Também. Estava até trocando aqui com o pessoal da Disney sobre isso agora há pouco no podcast. E eles estão trazendo essa imersão para muitos brinquedos, né? Teve um do Avatar que eu achei, tipo, Sim. incrível, enfim. E eu também pensando, nossa, isso no cinema, meu Deus. E lá a gente tem um outro universo. E quando a gente chega aqui, a gente teve um momento que teve um negócio de sala 3D, enfim, uma outra, né, talvez um primeiro passo Sim, em direção a sim. isso. Mas depois meio que isso deu uma sumida, assim. Como é que tá o nível atual de maturidade do Brasil em relação a esse mercado? Olha, sendo bem sincero, ainda é muito baixo, praticamente inexistente, né? Tanto que a Árvore, que é o estúdio que eu sou sócio e tal, o nosso foco ainda é só o mercado externo. Ah, externo. Caramba, olha só. Porque a gente chegou a ver um movimento começando a rolar lá para 2018, 2019, quando Foi os esse óculos momento, né? começaram Ah. a baratear, só que veio a pandemia. Putz. E isso foi um golpe duro, assim, para É se mesmo? criar. Porque já estavam começando a surgir. A gente mesmo na Árvore, a gente tinha uma rede de lojas, né, em 3 lojas em São Paulo, uma aqui em Curitiba, inclusive, que eram para exibir conteúdos em realidade virtual para o público. Eram em shoppings, assim, então era já para ir. Só que veio a pandemia e um mês acabou, né? Então, eu acho que é um problema, e aí acho que a gente depende muito dos festivais, né, dos centros culturais, dos museus, esses locais que conseguem, né, criar um espaço e um evento mesmo em que as pessoas possam ser apresentadas. Mas lugares mais perenes, mais estáveis, que gerem público de uma maneira mais consistência e estável, ainda é bem baixo aqui no Brasil, infelizmente. Sim, e tem uma questão também de democratização de acesso disso, se a gente for pensar, Sim. né? A gente ainda briga aqui para conseguir fazer um filme autoral, por exemplo, né? Ter esse lugar. Sim. Enfim, então acho que também tem esse lado, né? Sim. Mas, assim, tem muitos estúdios fazendo coisa, né? O ecossistema de produção já é bem interessante, né? A gente é fundador de uma associação que se chama XRBR, né? Que já tem mais de 100 afiliados. Então eu brinco que tem mais gente fazendo VR do que venda no Brasil, né? Mas porque o mercado aí para nicho, né? Mercado corporativo, promocional, treinamento, isso já existe bastante coisa sendo feita, né? Além de quem faz coisas para fora como a gente. E a indústria de games, onde é que entra Então. nesse contexto e como é que cruza com o cinema? Senti um então aqui que conecta com alguma coisa aí. Queremos ver. A Árvore, que é essa produtora que eu sou sócio, a gente é um estúdio de experiências imersivas que a gente tem um espectro que a gente vai para experiências mais narrativas, como a Linha, que é a experiência que eu fiz e era mais afeita a festivais de cinema. A gente foi para o Festival de Veneza, foi para vários outros festivais, mas com alguma interatividade já. E experiências que são jogos puro, mas com um mundo narrativo forte, com personagens fortes. Então a gente sempre usa elementos narrativos muito fortes dentro dos jogos. Os jogos, para mim, e aí é uma visão pessoal minha, eles chegaram já num ponto de maturação. Eu tive um professor, quando eu estudei na faculdade, que ele falava que o meio de comunicação só chega na sua maturidade quando quem cresceu consumindo ele começa a produzir conteúdos para aquilo.
Olha só. E eu acho que faz muito sentido. E eu acho que um pouco do que aconteceu nos mundos dos quadrinhos, que há uns 10, 15 anos atrás a gente viu uma explosão de conteúdo de todos os gêneros, de todos os formatos. E hoje o mundo dos HQs é tão rico literariamente, narrativamente, como o mercado literário, inclusive, né? Deixou de ser uma coisa de criança, um gênero menor, entre aspas. E os games chegaram lá. Então, se você pega a cena de jogos indies no mundo, tem jogos narrativos interessantíssimos. Eu sempre dou o exemplo da Annapurna, né, que é uma distribuidora de filmes muito interessante, uma curadoria. E eles têm a Annapurna Interactive, que os jogos que eles fazem a distribuição são puramente narrativos, muito autorais. E o que eles lançam, eu consumo, porque é para consumidores que gostam de cinema, de boas histórias, de audiovisual. Falta ainda quebrar algumas barreiras para isso massificar mesmo, mas já é muito grande esse mercado. E muita gente fala, qual é o futuro do cinema? Qual é o futuro do cinema? Qual é o futuro do cinema? Uma das pistas, eu acho que não vai existir um futuro do cinema, eu acho que vai virar um polvo, inclusive o cinema como a gente conhece sempre vai ter espaço, mas um dos futuros do cinema que eu acredito muito é o videogame. E é isso que eu estou envolvido agora. Então, assim, na Árvore a gente já lançou mais de 6 títulos, se eu não me engano. E a gente cria projetos dentro de mundos interativos, tipo esse do The Office, que você comentou. Que não é um mundo que eu dirigi, que eu criei, eu só sou sócio da produtora, mas tem o Edu, que é um gênio, um cara que surgiu lá, começou trabalhando com a gente e já está dirigindo alguns projetos. Ele dirigiu outro para a Universal, que é dos monstros originais da Universal. Então, eles estão resgatando, né, os monstros lá do começo do século passado, o Frankenstein, o lobisomem e o Drácula e tal. E ele já fez esses 2 mundos com a Árvore e esses estúdios, né, a Universal, que são mundos em que as pessoas entram com os óculos para viver. Então, por exemplo, no mundo do The Office é isso, é o escritório do The Office. Caramba, E você irado. entra lá e você brinca de ser o Michael Scott ou qualquer um daqueles personagens o quanto você quiser ali. E é mágico. E é muito parecido com o parque de diversão. A lógica é muito parecida com Você o parque foi de nesse diversão. brinquedo do Avatar lá na Então, Disney? eu tinha que falar que sim, né? Porque eu trabalho com isso, mas não. Mas Porque eu sei, mas aqui tá difícil, né? O dólar não tá ajudando. Não. Mas quando eu fui fazer o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, eu viajei pra Disney e fiquei fazendo só experiências com domos e projeções pelo estado. Foi a pesquisa de referência mais legal que eu fiz na minha vida. Só que tava construindo o Avatar, depois eu voltei e consegui fazer os do Star Wars, que é uma lógica parecida. Muito legal. Mas estava em manutenção o Avatar, a vez que eu fui. E aí eu não consegui ver. Então eu ainda não vi. Mas eu sei o que é e é incrível. É muito louco. E quando você diz que um dos futuros do cinema é também o videogame, é em que sentido? Em termos que o videogame vai ficar como se fosse uma plataforma de cinema? Ou porque a gente vai assistir alguma coisa que tem alguém jogando? Em que sentido, em que lugar eles se cruzam isso? Tem esse formato que para essa geração nova é muito forte, né? De ver pessoas jogando, virou um formato já. Verdade, né? Né, assim, que é muito grande. Mas eu penso mais assim como criador de audiovisual, essas histórias interativas muito boas e muito bem contadas. Histórias interativas. Exato. Em que a interação, ela não é uma coisa que te separa da narrativa e da história. Pelo contrário, a interação faz... Os bits narrativos acontecem na hora que você interage com aquela história. Então, você fazendo uma interação, você sente alguma coisa porque você está fazendo aquela história acontecer de alguma forma que você vai se apropriando dela e ela vira uma história sua também. Um exemplo bem, assim, fácil e acessível que eu gosto de dar, que foi uma super referência, inclusive, para mim, que é da Annapurna, quando a gente estava fazendo a linha, é um jogo de celular chamado Florence. É um jogo que custa, acho que 10 ou 15 reais. É um jogo que dura 1 hora e pouco. Bota um fone, vai para um canto tranquilo da sua casa e fica sozinho jogando porque você vai chorar. Nossa. Ele é muito emocionante. E você faz interações de celular, assim, como, sei lá, começa o dia, ela tá ali, tem só uma escova de dente, você faz com o dedinho de um lado pro outro para escovar os dentes. Só que ao pouco essas interações vão ganhando cada vez mais significado emocional. E quando você faz, você vai entendendo o que está acontecendo com ela, que é um tipo de emoção que eu nunca senti vendo um filme. Caramba. E é muito poderoso. Então, pensando em novas gerações, porque é uma coisa que eu gosto, acho que assim, de novo, né, um meio nunca vai morrer, mas talvez um meio perca um pouco de protagonismo. Entendi. Para outras gerações, né? E eu tenho uma filha bônus de 14 anos, né? E um filho
fã bem biológico de dois. E eu fico muito pensando, né? Quais são as histórias que eles vão consumir? E quais são as histórias que ela consome? E se a gente, enfim, aí pode ser um lado um pouco idealista, mas deixar só para quem gosta de criar experiências que são mais rasas ou mais superficiais, que acho que são ótimas para entreter, mas não usar todo o conhecimento de contar essa história que o cinema já desenvolveu por cento e tantos anos, e é super traduzível, né? Tão traduzível que hoje as talvez maiores e melhores adaptações, que louco, do audiovisual são as de games indo para os jogos. Né? O Eu ia Last até of trazer aquele Us. fenômeno. Last of Us é o um meu super esposo era exemplo. fissurado em jogar, e o dia que saiu Fallout. isso, ele falou, meu Deus. Então, tá fazendo o caminho contrário, né? Os jogos estão tendo um conteúdo narrativo tão interessante que eles estão virando cinema em vez de tentar fazer um jogo de um filme, né? Sim, sim. Eu ia trazer esse ponto dessa construção de narrativas nos games, né? E que tem virado essa tendência, assim, em virar conteúdo. E pode ser um mercado que se retroalimente de muitas formas, né? Sem E dúvida. eu queria que você trouxesse até mais formatos que você tem visto por aí, dessa retroalimentação e tudo mais. Tem uma produtora aí que eu conheço, que eu trabalho, né? Que tá fazendo uma adaptação de uma série bem grande aí que vai sair em algum momento. Spoiler. Adaptação pra game? É um conteúdo, né? Enfim. Mas tem várias iniciativas dessa acontecendo. E eu acho que se você pega propriedades intelectuais mais afeitas a essas transposições, está acontecendo ainda mais. Star Wars é isso, né? Você tem jogos de todos os tipos do mundo de Star Wars. Você tem coisas tipo, sei lá, Pokémon, que saiu lá atrás como era um jogo e aí virou uma série animada e agora tem tudo. Exatamente. Aí os Mario, Sonic da vida, né, pra molecada. Mas é uma coisa que é muito... Dungeons and Dragons é outra coisa também muito forte, né? Então, eu acho que é uma coisa que cada vez mais está saindo do nicho dos nerds, né? O ser nerd deixou de ser uma coisa de nicho e está virando cada vez mais mainstream. Nossa, acho que já é, né? E é muito quase não se divide mais, né? O que é uma coisa ou outra. O que importa é a propriedade intelectual. Ali o cara vai consumir no formato que for, né? Sim. Mas algumas pessoas talvez digam, mas isso é entretenimento, não é cinema. Onde é que como é que é? Essa linha é tênue, ela se cruza, não cruza, é tudo junto? Não, eu acho que é que nem o cinema, né? Tem o cinema mais pipoca e mais comercial e que precisa acontecer, né? Senão a gente não vai ter sala de cinema aí, não vai ter gente indo. Então, eu acho que é tão importante. Eu vi esses dias teve um painel do Tom Cruise em Cannes, com um diretor francês desses bem autorais cabeçudos, que eu não... E o cara falou assim, eu tenho que agradecer porque você faz um cinema que continua a existir salas por causa disso, e aí a gente consegue botar os nossos filmes. Então, antes tinha essa separação quando o cinema era 100% dominante, né? O cinema de arte, o cinema comercial. Hoje, na minha visão, se não se juntar, morre. Praticamente, né? Tem uma chance muito grande, não digo de morrer, mas eu não quero que o cinema vire ópera. Eu não quero que o cinema vire um gênero que vai ser só de 0,01% da população. Eu quero que ele seja ainda relevante. Né? E eu acho que essa mistura é bem-vinda. Mas aí, falando disso das adaptações, eu acho que tem jogos que são mais afeitos, né, a adaptações e vice-versa, mais comerciais, e outros que são muito mais autorais, né, muito mais artísticos, de novo, entre aspas, que eu acho que também acho que tem que ter espaço, mas tem que existir um ecossistema para ter todos esses lados sendo cobertos, né? Show. E queria voltar um pouquinho no tempo, porque estava vendo que você começou na TV Cultura. Sim. Que é responsável por alguns dos maiores storytellings da TV brasileira, Sim, história do Brasil, sim, talvez, sim. que estão no nosso imaginário, né? O que isso serviu para você também de ponto de partida, assim, para o que você é hoje? Muito, assim, a TV Cultura foi definitiva, porque eu fazia faculdade de publicidade, porque em 1990 e tantos não tinha a possibilidade de fazer cinema no Brasil. Meu sonho não era fazer um filme porque ninguém fazia, né? Era antes da Carla Camurati, né? Então, meu sonho era fazer videoclipe, porque eu sou da geração que cresceu vendo MTV, e comercial de TV, que era uma forma homeopática bem questionável, mas enfim, da técnica cinematográfica está sendo realizada. Exato. Então eu fiz publicidade, só que o meu primeiro estágio foi na TV Cultura, e eu
eu sempre falo que eu entrava nos lugares errados, né, fazendo a coisa errada nos lugares certos. Então eu entrei no núcleo de internet da TV Cultura em 1999. Núcleo de internet. Então a TV Cultura foi o primeiro canal de TV do Brasil a ter um portal na internet. É mesmo. A inovação tá lá, né, no sangue deles, assim, eles são. E aí por 2 anos eu fiquei nesse núcleo de internet que ninguém sabia muito bem o que era, mas eu tinha que me relacionar com a produção de todos os programas porque o conteúdo dos programas ia pro site. E o meu, assim, a coisa preferida para mim lá nessa época era almoçar correndo, que tem um bandejão lá, para ir, que era o horário do almoço, eles estavam gravando a turma do Cocoricó. E aí eu me escondia no estúdio para ficar vendo eles gravando, né, os bonecos da turma do Cocoricó. E foi lá que eu entendi que eu queria estar no set de filmagem e trabalhar com isso. Eu fazia a internet, achava legal, mas eu vi que eu não tinha talento para ser web designer e também isso não me fascinava tanto. E aí eu fui, quando eu acabei o estágio, me formei na faculdade, eu fui fazer um curso de realização cinematográfica na New York Film Academy, totalmente com o dinheiro que eu juntei naqueles 2 anos, que eu morava na casa dos meus pais, então eles falavam, casa e comida você tem, o resto é por tua conta. Então eu fiquei juntando dinheiro, vendi o carro que meu pai me deu, falou, primeiro o carro eu te dou, o resto é por sua conta. Eu falei, tá bom. E aí fui estudar cinema, mas por causa da TV, e a minha primeira chefe, a Marina Su, que foi uma das minhas grandes mentoras, sempre falou, você tem olho para isso, vai para esse lado. E ela até hoje, às vezes eu converso, ela me dá conselhos, então... E ela é uma das... Ela dirigiu o Mundo da Lua, sabe? Assim, ela tem, assim, TV na alma, assim. Então, é um lugar que tem muita importância, eu tenho muito carinho. Assim. Mas esse lance de contar histórias te fisgou já desde lá? Algo que você já teve sempre contigo? Eu tinha, mas não era muito bem organizado, porque eu não sabia o que eu poderia fazer com aquilo, né? Fazer cinema no Brasil na década de 90, né? Depois de tudo que aconteceu no Plano Collor e tal, era uma coisa quase impossível, assim. Então eu sabia o que estava no meu alcance, que era principalmente a MTV. Meu sonho era fazer um videoclipe na MTV e ter meu nominho lá que aparecia o nome do diretor. O diretor, né? E eu sabia todos os Todo mundo, diretores, né? todo mundo que fazia, eu era alucinado, assim. Então eu falo que a minha formação cinematográfica de fato veio na MTV, né? Tanto com os diretores brasileiros da época como os gringos, né? Que também depois foram pro cinemão, né? O Spike Jonze, o Gondry, o Marco Manek, enfim. Então tem a ver, mas eu acho que a minha identidade cinematográfica veio... Que tem essa coisa também, foi o meio que eu cresci vendo, né? Assim, então... Ah, legal. E essa escolha de você também ir para fora estudar, depois ainda você fica aqui no Brasil, em São Paulo, né? Sim. De permanecer no Brasil, mesmo estando num mercado que aqui ainda está, digamos, gatinhando em comparação ao mercado externo, né? Olha, primeiro porque eu amo aqui, eu nunca tive fetiche de morar fora, assim, ser forasteiro nunca me agradou. Tanto quando eu estudei lá cinema, depois eu cheguei na Árvore fazer um projeto que eu fiquei 3 meses morando em Nova York, eu não gosto dessa sensação, eu gosto de raiz. Desculpe. Imagina! Mas eu acho que mais do que isso, e aí principalmente depois que eu comecei a trabalhar com realidade virtual, essa vontade de puxar aqui para cima para aqui virar um dos lugares que são protagonistas nesse novo ecossistema. Porque eu acho que realmente isso pode acontecer. E de alguma forma acontece, assim, né? Nós somos uma empresa que a gente vai fazer 8 anos daqui a pouco, já temos 110 pessoas trabalhando com a gente. Nossa, bastante. A gente já fez um exemplo que eu gosto de dar, que pode parecer exibicionismo, mas não é só para mostrar um ponto, né? Quando a gente foi para o Festival de Veneza com a Linha, que é o curta que eu dirigi, era o 3º ano que o Festival de Veneza tinha na mostra competitiva oficial realidade virtual. E ao mesmo tempo era o 76º ano da mostra de cinema, com os filmes de cinema junto com esses. E o Brasil nunca tinha ganhado um leão. Nesse ano, a gente ganhou um leão e a Bárbara Paz ganhou com o filme do Babenco. Então demorou 76 anos para o Brasil ganhar um leão de Veneza de cinema e 3 anos para ganhar de realidade virtual. Legal. E é muito isso que eu acho. E aí no ano seguinte um argentino ganhou e no outro ano... Quer dizer, naquele ano eram 3. Né? A gente, um amigão de Lagos ganhou na Nigéria, um brasileiro, que fui eu, e uma amiga francesa. Aí depois no ano seguinte um brasileiro. Então é muito rara essa oportunidade de estar nesse começo, né, de um formato. E se eu for para lá...
a gente vai perder essa chance de estar aqui, né? Assim, desenvolvendo aqui. Então é meio isso, é uma vontade de querer fazer aqui e estar no mapa, assim. E você poderia citar alguns dos clientes que vocês têm, que tem alguma meta, né? São empresas muito gigantescas, assim, só para quem está assistindo também pensar. Não, você não está Quem- entender sonhando. quem tá fazendo, Não é algo tão ingênuo. De fato está acontecendo, né? Sim, fazendo um ajuste sem querer ser chato, já sendo, eles não são clientes, né? Eles são coproduções. Coproduções, É, tá? ou parcerias, assim, a gente não é contratado só para fazer, né, um jogo ou uma experiência como essa. Então, por exemplo, no Alinha, a gente fez a experiência, foi pro Festival de Veneza, ganhamos o Festival de Veneza, aí a Meta veio e falou, meu, eu quero que vocês lancem no mercado doméstico. E aí eles investiram uma parte para a gente fazer a adaptação, que a gente estava fazendo ele só para festival, e são equipamentos diferentes e tal, mas o projeto é nosso. Então, aí a gente tinha uma série de jogos que chama Pixel Ripped, que é da nossa sócia Ana Ribeiro, que é um gênio dos games. E é uma homenagem ao mundo dos videogames, porque ela cresceu jogando videogames, ela é do Maranhão, ela é brilhante. E aí, quando a gente estava na o terceiro episódio dessa série de jogos, cada jogo é de uma época específica. Então, o primeiro era de 89, na era do Game Boy. Aí depois o segundo era de 95, na era dos videogames 8 bits, que vai pro PlayStation, né? Do 8 e 16 bits e tal. E aí, essa história era em 78 e se passava dentro da sede da Atari, genérica, de uma desenvolvedora que estava criando um jogo que causou em 83, teve a indústria de games ruiu por causa do jogo do ET, que foi uma adaptação muito mal feita e praticamente faliu a indústria de games. Então, a brincadeira do jogo é que ela era a criadora de um jogo que teria falido. E a Atari, que está voltando forte no mundo de publishing de games, gostou tanto da ideia que eles vieram com a gente, investiram no jogo e eles publicaram, e a gente ganhou os direitos de usar a sede da Atari, o nome dos jogos, o console. Então, o Pixel 78 se passa dentro da Atari. Eles mandaram as plantas do escritório pra gente Eles na mandaram época. Nossa, deve ter sido maravilhoso É isso. mágico, né? Então, a gente acaba tendo parceiros, né? Mas, de novo, é isso. É só no meio que está começando como esse que a gente aqui do Brasil consegue pegar uma meta e falar, ó, vocês vão ser nossos sócios nesse projeto. Né? A gente não vai só ganhar um production fee, né? Uma taxa de produção para bancar uma coisa que é de alguém e depois a gente não vai ter nada ali. Né? Demais. Então, E o quanto isso demonstra de fato que é um caminho, né? Esses players estão aí, tipo, de olho em vocês. e aí vai complementando é isso. Então esses mundos que a gente vem criando para grandes estúdios junto com a Meta, a gente fez com a Meta, a gente fez com a NBC Universal, a gente lançou esse jogo com a Atari, né, que a Ana dirigiu. Eu estou dirigindo um jogo que é em parceria com a Sony Pictures, com a PlayStation e com a Meta. A gente vem cada vez ganhando polvos, né, assim também braços, né, eu gosto de polvo, acho. Eu percebi hoje. Mas enfim, vai ganhando tentáculos aí para ir tentando cada vez se estabelecer mais nesse ecossistema e essas empresas estão por aí, assim. Poxa, que show. E eu ia te perguntar, além dos Estados Unidos, né? Quem que tem cases legais, assim? O que você tem acompanhado fora que tá rolando e estão conseguindo fazer um movimento bacana no mercado aí? Olha, para conteúdo narrativo, mais artístico e muito forte do ponto de vista de qualidade mesmo, a França. Então, o CNC lá é fortíssimo e eles têm projetos e produtos muito legais em realidade virtual. E na Ásia, Taiwan é muito forte. Você já esteve lá? Já. Eu fui num festival lá, eles me chamaram por conta do Alinha. Foi um dos festivais mais divertidos que eu já fui na vida. Deve ser E muito... é outro planeta. E os caras são muito bons. Eles fazem muito conteúdo filmado em realidade virtual, que é muito bonito, assim. A Coreia é forte também. E aí, na Europa tem alguns outros países fazendo coisas mais esporádicas, mas com consistência, assim. Para mim, hoje, é França, Taiwan, Coreia, principalmente. Não. Cada um num lado, assim. E uma coisa muito legal que eu vi você falando também é sobre pensar com o corpo inteiro. Opa. O quanto isso muda o jeito de interagir, né? De receber conteúdo. Sim. Co- Para mim, o que faz fazer sentido a realidade virtual, as realidades estendidas, é que é realmente um conteúdo que ele só faz sentido acontecer ali, ele só é nativo desses meios, quando ele leva em consideração o espaço e o corpo.
né? Então, quando eu brinco, né, que eu trabalhei antes disso 15 anos fazendo cinema tradicional, e eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha um corpo. E que quem assistia meu conteúdo tinha um corpo. Na realidade virtual, a primeira coisa que você pensa é: você vai ficar de pé ou você vai ficar sentado? Você vai olhar para frente ou você vai olhar para os lados? Você vai mexer ou você vai ficar parado? Então você parte do corpo. E isso me causou uma revolução para mim de como eu penso conteúdo. E aí é uma coisa minha que eu venho pensando muito, né, hoje com essas grandes empresas de tecnologia também, a Meta, a Apple, falando da computação espacial e tal, é que a gente passou 2 séculos aí que a gente foi achatando o mundo, né, em retângulos planos ou chatos, Sim. que eu amo e que tem tudo a ver com a minha formação, mas que ele também acho que foi achatando um pouco a forma com que a gente pensa e vê o mundo, né? Acho que não por acaso tudo que a gente vem vendo com esse fenômeno das redes sociais, da gente esquecer que tem um outro, que a gente esquecer que tem um planeta, tem a ver com esse achatamento mesmo, né? E você pensa o mundo de uma forma chata e retangular e pequena, né? E quando eu comecei a trabalhar com realidade virtual e a gente começou a criar conteúdo estudando o movimento do corpo, o espaço, e quando tem o espaço tem o outro, e você e o outro não ocupam o mesmo espaço, você começa a entrar em contato com toda uma forma de pensar, que já diria um dos meus mestres lá, o Marshall McLuhan, né, que o meio é a mensagem. Se esse meio que achatou, retangularizou a gente, foi fazendo a gente ficar um pouco mais obtuso de pensamento, um pouco mais isolado, talvez a gente tenha uma chance muito bonita de se expandir, de virar 3D de novo, de ter outras 3D coisas. de novo. É, Legal. porque quase toda a história da humanidade foi interagindo com o mundo espacialmente, com o corpo. Exato. A gente né? já tinha 3D antes. E aí a transmissão do conhecimento foi cada vez ficando mais. E de novo, eu não acho que tem coisas incríveis. Eu amo ler, eu amo literatura, eu amo ver filme, mas só pensar usando esses formatos, para eu pensar, eu preciso sentar, eu não tenho um corpo, eu tenho que ficar parado olhando para frente, me parece reflexo aí de todo o modelo educacional que veio da Revolução Industrial, que o foco não era exatamente pensar o melhor, era fazer a gente virar bons operários, né? E falando em pensar, assim, acho que esse é um ponto que você está trazendo. Qual que é a reflexão que quem é criador tem que ter sobre a sua própria estrutura narrativa, a sua própria estética e incluir esse corpo e, quem sabe, outros formatos de linguagem imersiva? Olha, o meu grande aprendizado, que eu falo sempre dessa coisa de pensar com o corpo inteiro, é que a gente não tem um corpo, a gente é o nosso corpo. É muito errado falar eu tenho um corpo, né? Estamos aqui filosofando maravilhoso, né? Porque não é que o corpo é um receptáculo que está lá a serviço dessa coisa linda que é o cérebro, que define quem a gente é e todo o resto não interessa. Não, a gente pensa com o corpo inteiro. Cada vez mais estudando até, né, um pouco de neurociência, né, de todas essas ciências da cognição, a gente vai entendendo que a gente tem a forma de pensar atrelada à ação do corpo. A gente tem neurônios no estômago. Sim. A gente tem no intestino, desculpa. A gente tem neurônios no coração. E a gente não é só a nossa cabeça, né? E eu acho que quando a gente lembra disso até para fazer o cinema, né? Assim, a gente pode começar a voltar a ser um pouco mais humano. E quando você fica só na cabeça, talvez a gente vá ficando menos humanos do que a gente. A gente é animal, a gente é bicho, a gente está no mundo, né? Às vezes a gente tenta fingir que não, né? Mas Exato. É a experiência de ir a um show, por que ela é tão valiosa ainda? Porque você tá de pé, tá dançando, tá com outras pessoas, tá vendo 3D ali o teu artista. E Sim. por coincidência, essa semana eu vi alguém postando mais uma reclamação sobre os celulares e tudo mais, mas ela tocou num ponto que eu não tinha pensado. Tipo, quando toca a melhor música, a que você mais gosta, É a hora que você para, você levanta e você achata a realidade na telinha enquanto tá rolando ali a parada, né? Eu não quero ser crítico de quem pega o celular ou não, mas agora se conecta com tudo que você tá falando, na Sim. verdade, né? De Sim. você achata o teu corpo aqui enquanto você tá ali acontecendo. Curte esse negócio, né? Viva com o aquilo teu de corpo. Mas eu você, fiquei né? pensando, né? Quando você está escrevendo roteiro, por exemplo, pô, em algum momento você pensar, será que aqui não cabe? Não sei. Em que momento você identifica que aquilo cabe para um conteúdo imersivo, sabe? Ah, entendi. E nesse caso, pra mim, é uma coisa mais de ponto de partida mesmo. começa ali, né? Começa antes, já é uma Começa escolha. antes, é uma escolha, assim. Mas é porque é o meu
hoje é o meu campo de pesquisa, de trabalho e tal. Eu ainda vou e quero fazer um filme para tela plana, reta de arte. Com certeza. Eu adoro esse formato também. Mas eu acho que vai ser uma volta completa, assim, sabe? Para chegar um momento em que vai ser a hora de fazer isso. Agora, eu acho que eu tô num lugar que é mais legal explorar isso até por tudo isso que a gente já conquistou, né? E no lugar que a gente já tá. Mas eu acho que eu tenho muita curiosidade, né? O que todos esses aprendizados vão me trazer a hora que eu voltar para o audiovisual tradicional. Pro Storyteller 1.0? Exato. Exato. Mas eu acho que vai ter muito a ver com o jeito de fazer, né? Porque o cinema tradicional ele tem uma cadeia muito já, a gente fala waterfall, né? Então termina uma etapa, começa outra, termina uma etapa, começa outra, né? Porque é muito bem estabelecida, né? E esses formatos novos todos, você faz de um jeito que a gente fala que é iterativo e incremental, né? Então você testa alguma coisa, dá uma forma de fazer aquilo como um protótipo, como se fosse. Bem mais próximo da tecnologia. Exato, né? exato. E um filme que foi feito assim, por exemplo, é o Gravidade do Cuarón. Se você mergulhar, né, em making-offs e tal, não existia tecnologia para fazer aquele filme e ele ficou por 5 anos prototipando o filme da forma que dava até conseguir e fez o filme que fez, que para mim é uma das experiências mais imersivas no cinema que existem. Aqueles 18 minutos iniciais, que é o plano sequência, que tem, né, o George Clooney fazendo o EVA, aí ele sai e aí fica só a Sandra Bullock lá. Para mim aquilo é mágico. Então, eu acho que vai ser meio por aí nessa forma de fazer que tem a ver com tudo que eu venho aprendendo nesses outros formatos, assim, e que acho que possibilita explorar uma linguagem nova, uma tecnologia nova dentro do cinema, alguma coisa assim. Mas, de novo, para causar emoção, não é pelo espetáculo tecnológico, pura e simplesmente. Que legal. Show de E bola. você também tá com o curso Da da doméstica? doméstica. Sim. Você fala sobre storytelling. O que também lecionar te ajuda? Ou o que você já recebeu de feedback de quem já participou? Putz, é uma delícia, né? Eu tem, né, esse estudo, eu não lembro exatamente, mas que fala que você aprende realmente uma coisa quando você vai ensinar para os outros, né? Assim, eu acho que tem um pouco a ver isso, assim, organizar todo o pensamento e parar para escrever aulas e ajuda a retomar referências dessa época, sei lá, que eu fui na Disney ver os domos e os museus e laboratórios e tal. Eu acho que é uma hora de você parar e solidificar a coisa. E aí, quando vem o feedback, né, de alguém que viu o curso e achou legal e que fez diferença, e aí manda a experiência que criou com as coisas que aprendeu lá, Ah, rola também essa rola troca. essa troca, é muito gostoso. Eu dei aula já, eu saí da faculdade, eu fiz ECA, 2 anos depois virei professor convidado de cinema publicitário, porque a professora teve um problema pessoal, ela gostava de mim. Então eu sempre gostei de dar aula, assim. Aham. Então, mas é muito por essa troca. Acho que você aprende mais dando aula. É clichê, é bobo, mas é verdade. Assim. Você aprende mais do que você ensina, de certa forma, né? Então é só conciliar, é questão mais de conciliar agendas do que de falta de vontade. Assim. Legal. E, Ricardo, o papel dos festivais, você comentou um pouquinho, né, que alguns festivais que você foi tinham também essa proposta. É algo que a gente quer fazer aqui, mas assim, claro, né, tem toda uma questão a ser pensada, mas acho que é legal trazer um pouquinho desse papel e como que você acha que dá para viabilizar isso em festivais, para que a gente se aproxime um pouco disso. Olha, é fundamental. Eu acho que os festivais são a ponta de lança, né, do cinema, em geral, das artes, né? Eu tenho uma história bonita, eu já fui algumas vezes no Festival de Veneza. O que eles fazem lá, integrados à Bienal, para mim, eu falo, aqueles velho cabeça branca lá, eles entendem muito de arte. Assim, é surreal, né? E a gente tem muito o que aprender. Mas pensando nos festivais aqui, até por essa dificuldade de acesso e tal, eu acho que com um pouco de planejamento e organização, não é nem questão de recursos, não. Porque já tem formas bem viáveis de se fazer, conseguir fazer pequenas mostras que seja. E eu tenho uma experiência, na verdade, que eu acho muito legal, que é como o óculos tem esse problema do entrar e sair, né? Por experiência, uma pessoa de cada vez se demora 15 minutos, por óculos é uma pessoa de cada vez. Uma sala de cinema são 500. Então isso é difícil, Sim. que às vezes versões mais longas de uma exibição podem suprir essa falta. Então, em vez de ficar só durante uma semana, porque você não vai conseguir dar vazão, você vai criar filas homéricas, Sim. né? E um monte de gente que queria ver vai ficar na fila e não vai conseguir. Pode ser uma forma de ser um chamariz do festival ou uma continuação do festival. Se você tiver num ponto ali por 3 meses, uma curadoria legal,
né, de conteúdos imersivos, eu acho que é uma forma de fazer o festival ficar vivo por mais tempo. Então, na época da pandemia, aconteceu isso, por exemplo, com o festival de Tribeca. Eles começaram a fazer exibições mais longas, que era o selo do festival, mas em outros lugares da cidade, em outros momentos, e isso acabava fazendo o festival participar da cidade mesmo por mais tempo do que só aquelas 2 semanas, né? Sei lá, é um formato que eu acho bem interessante. Mas mesmo que seja nas 2 semanas do festival, eu acho que é uma forma de... Em São Paulo, por exemplo, a Mostra Cinemas já tem, né? Há vários anos. E é muito legal ver o interesse das pessoas, ver... Porque Sim. é difícil ainda, né? Legal. Aguardem os próximos capítulos do Olhar do Cinema. Conversar, mas... Vamos fazer. Olha aí, ó, tá gravado, hein, pessoal? Ano que vem a gente já conversa. E existe alguma experiência mais imersiva do que a paternidade? Olha, não. Paternidade é uma montanha-russa que todos os clichês, absolutamente todos os clichês são reais. E não tem o que falar sobre, mas acho que é a coisa mais maravilhosa que pode para quem quer ter, né? Porque tem gente que não quer e tá tudo bem. Mas para quem quer ter, que nem eu, que sempre fui louco para ser pai, é uma montanha-russa. Quando você acha que você entendeu tudo, no dia seguinte você descobre que você não entendeu mais nada porque mudou todas as regras. É o pai 2.0, cada dia é um pai novo, exatamente. Se fosse fazer um filme, né, ia ser bem imersivo dessa vida. Nossa senhora, sim, com certeza, incluindo privação de sono no filme. É muito engraçado que a gente conversou com várias pessoas aqui, que o pessoal chegava e falava, não, posso falar de tudo, menos vida pessoal. Eu, nossa, beleza. Não, é porque eu não tenho. O cinema faz isso com a gente. Eu vivi uns 15 anos nessa lógica aí. E aí depois de um bocado de terapia, eu vi que eu queria outras coisas na vida também. Eu falei, eu preciso quebrar esse ciclo aí, porque não vai dar. É O importante. cinema, ele é meio cronofágico, né? Ele usa o tempo inteiro a favor dele. Mágico. Roubei de uma amiga essa frase, né? Essa expressão, Mariana. Você agora. Pode usar. Ricardo, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, falar que a gente está de portas abertas para te receber. Vamos conversar sobre isso, porque a gente já quer muito trazer também essas experiências para cá, para o festival. Então, muito obrigada. Poxa, muito obrigado. Parabéns pela tua carreira, viu? Obrigado, é um prazerzão estar aqui. Falar sobre isso é uma coisa que eu gosto. Com gente que tem brilho no olho é mais legal ainda, como vocês. Contem comigo e é isso aí. Demais, foi maravilhoso poder pensar esses cenários, pensar com o corpo inteiro e já vislumbrar um futuro em breve em que a gente possa estar cada vez mais usando tudo isso, né, a favor do cinema, dos games, da nossa vida. Obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. A gente conversou com o Ricardo Laganaro sobre experiências imersivas dentro do audiovisual, do videogame. E a gente segue por aqui com mais podcasts. Você acompanha nossas redes, confere a nossa programação. Esse é o Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, aqui ocupando o Museu Oscar Niemeyer. Logo mais tem mais episódios do nosso podcast.